eu mantinha uma vida de oração muito confusa. Eu tinha um tempo de oração com o Pai, um tempo de oração com o Filho, um tempo de oração com o Espírito Santo. Isso me gerava uma confusão no meu espírito, porque assim eu tinha aprendido desde o seminário lá em Portugal. Até que um dia as escamas foram retiradas dos meus olhos, os véus arrancados do meu coração, e eu entendi que aquele Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma trindade, não estava na Bíblia Sagrada. A expressão trindade celestial não está na Bíblia Sagrada, foi uma criação de Roma. Então Jesus diz no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que se cumpram os dias da sua carne, aqueles dias que foram escritos no livro antes de qualquer um deles existir, diz que ainda que morra, quando se completam os dias que Deus determinou para a existência na carne, ele diz, viverá. Versículo 26, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Então Jesus está fazendo aqui um questionamento. Por quê? Porque crer que a morte não tem domínio sobre a ovelha é a essência do milagre de Lázaro. Amados, acreditar na ressurreição e vida de Jesus é o principal fundamento do cristianismo. É vital crer no seu nome. Quando eu digo Jesus é o meu Deus, isso traz um gozo eterno ao meu coração, ao meu espírito, à minha alma. E claro, sendo este o ponto principal do Evangelho, diz que se eu acreditar, eu recebo vida eterna. É importante crermos nisso, por quê? Porque os senhores sabem que ninguém tem domínio sobre a vida e sobre a morte. O sábio Salomão, quando escreve Eclesiastes 8:8, ele diz assim, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Diz que o homem não tem poder sobre o dia da morte. Nenhum de nós aqui sabe qual será o último dia da nossa vida. Jó, no capítulo 14, versículos 1 e 2, ele diz, o homem nascido de mulher vive um breve tempo, e ele que passara por tantas tribulações, disse, cheio de inquietação. Todos nós vivemos um breve tempo, não temos domínio sobre a morte e vivemos desta forma inquietos nos nossos pensamentos. Versículo número 2 diz, nasce como a flor, murcha, foge como a sombra, não permanece. Essa é a vida das pessoas, é a nossa vida. Diz que nasce como uma flor, mas murcha. Diz que o mesmo sábio Salomão disse em Eclesiastes, às vezes chega a 70, 80 e para muitos já é enfado, porque a flor murcha, foge. O salmista no Salmo 90, 9 e 10 diz, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, viu? Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Muitas pessoas que começaram o ano conosco
não estão mais entre nós. Nós não podemos dar uma garantia dizendo: oh, meu amado, eu te garanto que você vai viver mais 80 anos. Isso é uma estrutura bíblica, espiritual e divina. Diz que ele escreveu os nossos dias quando nenhum existia ainda, e diz que esses dias foram contados. Eles passam rápido. É como uma flor que nasce e murcha. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 6,7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu acho que é muito importante nós pensarmos desta forma, até para não perdermos nenhum minuto da nossa vida. Porque há pessoas que vivem como se não fossem morrer, e há pessoas que morrem, disse o pensador, sem nunca terem vivido.